uma alegria tê-lo e tê-la conosco. Você se sinta em casa, entre os que temem, entre os que servem ao Senhor Jesus. Meus irmãos, se algo que nós temos visto algumas mudanças é no quesito como tirar a CNH. Nós estamos vendo que agora não é necessário fazer as aulas todas, não é necessário aquele processo de você ser guiado por um instrutor. Algumas coisas agora estão ficando, parece que mais fáceis, mas ao mesmo tempo nós podemos ver que o número de acidentes, eles aumentam. Será isso uma falta de ensino, de instrução? Será isso uma falta de atenção, uma falta de vigilância entre os motoristas? Esse é um tempo em que nós temos que pensar no que de fato é o mais seguro para as nossas histórias, para a nossa vida. Quando nós olhamos para a história então social, a história da igreja, nós somos desafiados a pensar na nossa vigilância. Se pensamos em vigilância para dirigir, se pensamos em vigilância no trânsito, se pensamos em vigilância e segurança nos nossos lares, há que se volte os olhos para a palavra de Deus e também enxerguemos vigilância como uma necessidade espiritual. Vigilância como uma necessidade espiritual. E eu gostaria de chamar sua atenção para falarmos sobre esta vigilância como necessidade a partir de Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus capítulo 26, versículo 36 até o versículo 46. Mateus 26, 36 a 46. Mateus 26, do versículo 36 até o versículo 46. Nós vamos ler de maneira alternada hoje. Gostaria que você participasse desta oração, dessa leitura e também já da sua oração, claro, fazendo ao Senhor essa petição que o Senhor torne vigilante os seus olhos, o seu coração nesta hora. Diz a palavra de Deus: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e lhes disse: ainda dormes e levantais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nós nos curvamos ante a tua palavra, Senhor.
Louvado seja o Senhor que nos remete a esta cena tão emblemática e tão importante para aquele tempo e nos é hoje também. Oportuna, Senhor, porque eis o teu povo aqui. Como estavam os discípulos ali, eis os teus discípulos aqui. Fala, pois, conosco, orienta-nos, Pai, segundo o teu propósito, a fim de que, alimentados por ti, tenhamos uma semana vigilante, entendendo das necessidades que nós temos para teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Esta cena, só de lermos, impacta o coração. Ao nos depararmos com o Senhor Jesus, após ceiar com seus discípulos, preparar todas as coisas para que eles pudessem então, em comunhão, aprenderem em comunhão, aprenderem a partilha, aprenderem a estar juntos, a dividir. Agora Jesus os leva para um outro ambiente, os leva para um outro nível. O nível agora é de oração, o nível agora não é de coisas físicas, o nível agora é de coisas espirituais. Pois o tempo agora é angustiante e o texto nos diz que Jesus estava já entendendo, ou já entendia tudo que estava para acontecer. Nós aqui, ao lermos esse texto, nós podemos enxergar a dor de um homem que sabe o que lhe espera. E o texto diz para nós, no versículo 37, que ele começou a entristecer-se e agoniar-se, angustiar-se. O texto continua dizendo que ele estava profundamente triste. Talvez porque os discípulos fossem dormir e ele já sabia. Talvez porque Judas o iria trair. Talvez porque o cálice de fel já estivesse servido. São várias coisas que nós começamos a pensar a partir desse tempo de oração, desse tempo de instrução do Senhor, e eu e você precisamos compreender algumas coisas que o Senhor quer aqui trazer ao nosso coração. Discípulos do Senhor, como falamos hoje pela manhã, servos do Senhor, eles entendem a vigilância, o valor e a urgência da vigilância na oração, na vida espiritual, porque entendem o que aconteceu com o próprio Cristo. O texto diz para nós que Jesus entra no lugar de angústia. Você já passou por angústia? Leves, mas já passamos. Tão somente superficiais. Porque a nossa angústia não chegou ao ponto de ser justo e se ver como pecador. Plenamente justo, visto como pleno de pecado. Essa angústia que toma o coração do Senhor Jesus é o convite que nós temos então para entendermos a linguagem de Mateus, entendermos a linguagem de Marcos, entendermos a linguagem de Lucas, quando eles relatam esse texto, quando eles apontam para esse texto o que estava acontecendo e qual era a urgência que Jesus queria ensinar o povo sobre diligência, sobre vigilância de vida espiritual. Eu e você muitas vezes, irmãos, não entendemos as coisas que nos acontecem e muitas vezes, por não entendermos, nós estamos desavisados, estamos distraídos e nós não entendemos como Deus está tratando o nosso ser e o que pode nos acometer. O texto nos diz que os discípulos estavam ali, os 12 caminhando, à entrada do jardim, 8 ficam ali, 3, mais uma vez, vão com o Senhor, Pedro, Tiago e João, vão para mais próximo do Senhor, porque é uma atitude discipular para aqueles que viriam a ser também colunas, né? Não que os outros não fossem, mas Jesus queria tratar aqueles 3 de uma maneira mais intensa e os leva então para um lugar mais próximo. E o texto diz uma única coisa:
Jesus, ao estar ali com eles, versículo 38 diz, no finalzinho, ficai aqui e vigiai comigo. Nós nunca estamos sozinhos. O senso da vigilância é eu e você entendermos que entrar no ambiente de angústia, de luta, de dificuldade, de desafio, é também entender que Cristo passou por isso e nos convoca para passar pelo estreito da angústia. É duro ficar angústia, é duro sofrer angústia, é duro ficar sem saber o que fazer, senão uma só coisa: obedecer ao Senhor. É muito desafiador para nós dessa forma, mas eu e você precisamos entender como isso é difícil, porque o Senhor Jesus mesmo está dizendo que Ele está profundamente triste até a alma. Marcos acrescenta que Ele está se sentindo tomado de pavor e de angústia, e Lucas vai dizer que a agonia, ou estando Ele em agonia, orava. Lucas traz essa linguagem porque quanto mais agonia, mais oração intensa. É diferente para a igreja hoje, porque quando nós somos levados para o lugar da angústia, a intenção do nosso coração é parar, a intenção do nosso coração é distanciar, a intenção do nosso coração é ficar longe de todo mundo, pensando que assim os problemas acabarão. Irmão, irmã, quando o Senhor quer te tratar, onde quer que você for, a angústia vai te acompanhar até que você seja discipulado, até que você aprenda a mais intensamente orar ao Senhor, mais intensamente se humilhar diante do Senhor. As angústias vêm para que eu e você aprendamos. É duro isso, passar por angústia é difícil. Mas o texto diz para nós que Jesus chama aqueles discípulos para vigiarem com ele, e o texto diz que ele adiantou-se um pouco, 39, adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai. Esta é a oração que o crente mais faz. Mesmo sem saber como Deus quer trabalhar, mesmo sem saber o que Deus está lapidando em nós, a qualquer angústia, pedimos: Senhor, afasta de mim. Senhor, não me deixa passar por isso. Senhor, faz o que eu estou mandando. Sim, é isso que nós falamos. Mas o texto nos instrui, porque Jesus ora como? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Entretanto, todavia, no entanto, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Bem-vindo ao time das angústias. Bem-vindo ao time da lapidação. Bem-vindo ao time daqueles que são forjados pelo Senhor. Bem-vindo e bem-vinda ao time daqueles que são chamados a aprender na angústia a confiar no Senhor. Bem-vindos àqueles que no meio da angústia aprendem a fazer a vontade do Senhor. Bem-vindos àqueles que passam por angústia e obedecem ao Senhor e querem o querer de Deus e não o seu próprio. Bem-vindo. A sua angústia não é sem propósito. As dores que você passa não é sem propósito. Deus está te lapidando para que você entenda tudo que vai acontecer na sua história, por que está acontecendo e para a glória de quem é. Mas se você caminhar um pouco mais, você consegue perceber nesse texto que se entramos no tempo da angústia, nós também entramos num ambiente onde Deus manda para nós, e nós como os discípulos recebemos uma ordem. Qual é a ordem? Vigiai. Por que vigiar? Nós poderíamos muito bem hoje termos cantado: e sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante
podemos sempre descansar. Só com Jesus você consegue descansar. Só recebendo a ordem e obedecendo a ordem você consegue descansar. Você consegue entender que Deus está com você. Os discípulos não estão entendendo, mas tem um propósito. Aquela hora, esse misto de homem e Deus estão ali, então, em Jesus, as duas naturezas no Redentor, agora estão ali, passando por esse tempo. O Redentor sabe que o Calvário lhe espera, mas aquele Jesus homem passa por angústia como eu e você, como lemos, homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sabe, mas ele sabe que, embora padecendo, ele deve obedecer. Embora angustiado, deve obedecer. Embora profundamente triste, ele deve obedecer. Não há tempo para você desistir de Jesus. Não há tempo para você ficar longe do Senhor. A forja já está acesa. E Deus está chamando você para colocá-lo e para colocá-la no cadinho. Para você ser purificado. Para você ser experimentado, experimentada. Para que você saiba viver os seus dias com contentamento no Senhor, para que você saiba viver os seus dias entendendo que obedecer à lei de Deus é o melhor para a tua vida, para que você saiba que em Cristo Jesus você vai superar as angústias da vida quando você lhe obedecer. Muitas vezes a angústia percorre um longo caminho da nossa história, porque nós não obedecemos. A chamada é para eu e você vigiarmos. A chamada é para eu e você permanecermos atentos. A palavra que Deus está trazendo ao nosso coração é para que eu e você não deixemos entrar em tentação. Olha para o texto aí no versículo 41. Vigiai e orai para que não... Tentação é de quem? Provação é de quem? Tentação. Vigiai e orai para que o diabo não encontre brecha na sua vida. E no meio da angústia você comece a murmurar. E no meio da angústia você consegue andar e pensa que está andando sozinho e não vê a sombra à sua direita. Não vê aquele que brilha mais que o sol do meio-dia a seu favor. Deus te chama para vigiar, para obedecer, para que você não incorra no distanciamento espiritual dele. Não se distancie do Senhor. Ache a sua Bíblia na sua casa. Coloque a sua Bíblia em um lugar visível. Encontre um lugar de oração na sua casa. Busque o Senhor. Ore ao Senhor, mantenha comunhão com o Senhor, cante louvores, adore o Senhor, celebre ao Senhor, cultue ao Senhor, vá à igreja, ore na sua casa, ore no seu trabalho, ore por sua família, sacerdotes, orem por suas casas, irmãs, intercedam pelos seus maridos, servos e servas, intercedam por seus lares, intercedam pelo trabalho de vocês, porque lá Deus te colocou para ser luz. Vigia em todo tempo, ora em todo tempo, confie em todo tempo, obedeça em todo tempo ao Senhor da sua história. Obedeça ao Senhor. Obedeçamos ao nosso Deus. Às vezes, irmãos, nós até queremos ser fiéis. Se eu perguntar aqui para todos, você quer ser fiel? Eu sei. Todo mundo vai responder o quê? Quero ser fiel. Quero ser fiel, quero ser fiel. Igual o meu irmão Pedro. Volte os olhos aí. Versículo 33 desse texto. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Quem está falando isso? Pedro. Um pouquinho adiante, Jesus será preso. E alguém vai falar:
Você não é um dos que andam com ele? E o Pedro vai falar o quê? Você não estava com eles? E o Pedro vai falar o quê? Não. Mas você parece com um dos que andam com ele, não é? Não, eu não. E aí o que acontece? Intenção nós temos, irmãos. Nós falamos domingo passado de intencionalidade. Intencionalidade é boa, mas tem que ter continuidade. Sequência. De boa intenção, Pedro estava cheio. Jamais, Senhor, jamais. E não é a primeira vez. Porque lá em Mateus capítulo 16, depois de fazer a melhor das confissões que Deus a ele revelara, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Pedro vai falar, Jesus, não vamos para Jerusalém não, para que você vai para lá para morrer? Nada, vamos ficar aqui. E Jesus falou o que para ele? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Crente entra em tentação, gente. Seu lar entra em tentação. Sua vida entra em tentação. Nós entramos em tentação quando nós não estamos vigilantes. E Deus está chamando a igreja para em todo tempo entender como é importante vigiar. Como é importante eu e você cuidarmos. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo já escreveu isso para os Coríntios no capítulo 10, versículo 12. Mas segue o texto comigo. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai. Volte os olhos para o 39. Meu pai, se possível. Agora olhe de novo o 42. Meu pai, se não é possível, se não tem jeito de passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a sua vontade. Nós falamos do Abraão hoje, nosso irmão, pai na fé. Quando Abraão leva o Isaque para Moriá, o que ele estava dizendo? Faça a sua vontade. Sacrifício, irmão. Sacrifício. Eu estou disposto a fazer sacrifício. O grande missionário David Livingstone já dizia, para onde iremos? Com Jesus, só para frente. Só para frente. Obedeça a Deus. Tem dor que você vai ter que passar, meu irmão. Tem dificuldade que você vai passar. Mas o Senhor Jesus está nos convocando para entender isso. Se não é possível passar de mim ou de ti esse cálice, nós é que vamos sorvê-lo. Você que vai passar por isso, a angústia vai vir sim no seu coração, os temores virão, esse tomar de profunda tristeza vai também abraçar-te. Mas o Senhor não vai te abandonar. Não vai te abandonar, porque lá no livro de Daniel, enquanto Daniel estava angustiado, orando, Deus enviou um anjo para falar para ele, Daniel, servo muito amado, o Senhor é contigo. Levanta, coloque-se sobre os seus pés. Os desafios, irmãos, parecem ser maiores que nós, mas o Senhor está conosco. Não deixa passar despercebida a presença de Jesus na sua vida. Não deixa de passar despercebido o poder do Santo Espírito na sua vida. Não fique olhando para isso ou para aquilo, distraindo ou distraído com isso ou com aquilo. O inimigo quer tentar fazer exatamente isso. Quer ver você sucumbir. Se possível, quer tragar os eleitos, mas não é possível. Porque eu e você somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Mas você tem que ser vigilante.
Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que gostar de prestar culto a Deus, você tem que gostar de vir na igreja, você tem que gostar de adorar o Senhor, você tem que gostar de ler a palavra de Deus, você tem que gostar de buscar o Senhor no dia da angústia. Isso não é masoquismo, isso é confiança, é obediência irrestrita. Obediência ao Senhor em todo tempo. Adore a Deus, busque o Senhor, porque enquanto você busca o Senhor, você não deixa brecha. A tentação bate à sua porta e bate em retirada porque não tem brecha. Porque se tiver brecha, o inimigo ciranda no nosso meio e quer nos tragar. Não permita isso na sua história. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, perseverando, repetindo as mesmas palavras, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não é possível, eu vou bebê-lo. É uma decisão, meu irmão. É uma decisão que você tem que tomar. Você vai continuar nessa vidinha medíocre com Cristo, ou você vai caminhar com o Senhor? Você vai viver essa distância com Cristo, sabendo quem Ele é, mas nunca provando dEle? Você vai entender que Jesus Cristo é Salvador, mas Ele não é o seu Salvador, o seu Redentor? Que te valerá? Se nós falamos que Cristo é o Senhor da nossa vida, há de vir sobre nós um senso de vigilância, de oração, de obediência, a ponto de nós entendermos que o Senhor é a única riqueza que você tem. É a única riqueza que nós temos. Nada mais é importante, irmãos. O apóstolo Paulo diz, contanto que eu ganhe a Cristo. Por Ele eu fui conquistado. Ele diz para os filipenses, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, aquele que me conquistou com seu sangue. Você foi lavado no sangue de Jesus, meu irmão. Jesus sofreu essas angústias aqui para te salvar. Às vezes nós ficamos tão assim assustados com aquela expressão de que Ele orou como que em gotas de sangue sofreu tais aflições por nós. E isso é momentâneo. Passa. Não deve passar, meu irmão. Todo dia você tem que ser lembrado do que Cristo fez. Todo dia a obra redentora tem que arder no seu coração. Todo dia o Santo Espírito de Deus te chama para você ser contemplado e contemplado por Ele, para que você veja a tamanha obra que Ele realizou para te salvar. Essa angústia foi para te salvar. Esta angústia foi para nos colocar vigilantes. Esta angústia toda foi para provar que eu dependo de Jesus. Você depende de Jesus. Todo o intelecto que você tem cai por terra diante do amor que Deus tem por você. Toda e qualquer coisa que você possa pensar nesse mundo é reputado como nada perto do amor que Ele tem. Foi por você. Foi por você. E mais uma vez Jesus os deixa e volta a orar, repetindo as mesmas palavras. E o versículo 45 diz, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormes e repousais. A tônica aqui é de ironia mesmo. Eu estou angustiado, eu estou convocando vocês para vigiar comigo, para orar, para buscar. Jesus não está convocando eu e você para entendermos todas as coisas, assim como estava convocando os discípulos, não para entender todas as coisas, não para livrá-lo do cálice, não para livrá-lo do Calvário. Ele estava apenas nos chamando para vigiar. Às vezes nós achamos que Deus quer tantos sacrifícios de nós, e Ele só nos convoca para vigiar. Só para você vigiar, meu irmão. Só para você ficar atento. Só para você não incorrer em tentação.
Só para você confiar e ver o que Ele está fazendo, o que Ele fez, a obra que Ele fez na sua vida. E a partir do versículo 45, Ele começa a revelar aos discípulos o que vai acontecer. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Esse texto aqui é impactante para nós. Veja o que diz, versículo 50. Aliás, versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, está falando de Judas, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: para que você veio, meu amigo? Essa pergunta é para nós hoje, irmãos. Você está aqui para quê? Você está aqui para me trair? Não é a mim, Wagner, é a Cristo. Você está aqui para trair Cristo? Você está aqui para fingir para Cristo? Você está aqui achando que vai enganar a Cristo? Eu e você somos chamados a não agir compelidos pelo exemplo de Judas, que não vigiou, não orou e caiu em tentação e traiu o seu mestre. Nós entendemos soberanamente que isso já estava nos planos de Deus, mas esse texto tem que trazer uma reflexão. Eu amo a Cristo, eu tenho a intenção de servi-lo, mas eu estou traindo a Cristo? Você está traindo a Cristo? Você trai a Cristo? Levantai-vos e vamos. A ordem é essa. A missão vai ser cumprida. O Calvário não vai ser anulado. A morte vai acontecer. O fel será tomado. Toda a ira de Deus será revelada dos altos céus naquele que se fez pecado por nós. Todavia, agradou a Deus moê-lo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Você é fruto do penoso trabalho da cruz. Seja vigilante. Sejamos nós vigilantes o tempo todo. É vigiar, porque ele estava vigiando. Enquanto os discípulos dormem, Jesus está vigiando. Enquanto Jesus está em angústia, os discípulos dormem. Enquanto os discípulos dormem, ele fala: eu tomo esse cálice. Ele se dispõe. Não dá para a gente dormir, irmãos. Não dá para a gente parar. Nós que chegamos até aqui, não dá para parar mais. Quem coloca a mão no arado não fica olhando para trás. Quem coloca a mão no arado segue adiante. Vai ter pedra no caminho. Vai ter angústia no seu caminho. Vai ter tristeza na sua vida. Vai ter luta angustiante. Mas em todo tempo o Redentor estará com você. Em todo tempo Jesus estará ali como seu amigo fiel, leal, em todo tempo. Vai se levantar a turba contra você. Virão aqueles algozes querendo te destruir. Mas o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. É por isso que eu leio na palavra que Jesus aqui foi levado, foi surrado, foi julgado, foi morto, mas ressuscitou, porque o propósito foi cumprido. O seu Deus, o Deus que nós cremos, é o Deus que cumpre propósitos na nossa história. Ele fez promessas e cumpre promessas, e Ele é maior do que as promessas na sua vida. Deleite-se em Deus. Deleite-se no Senhor, no que Ele é. Deleite-se na sua santidade, na beleza da sua majestade.
Como os santos estão lá louvando, os anjos estão cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmão, você vai estar lá um dia. Você vai se juntar. A gente tem um convite para ter o coral aqui de novo com o nosso seminarista, nos preparando para aquele dia. Imagina aquele dia, irmãs, vocês são soprando, vamos lá, canta ali com os sopranos, os contraltos, tenores, os baixos, junto com a orquestra celestial, cantando que Ele é santo, santo, santo. E ao passo que cantamos, Ele vem e fala, venham para a mesa comigo, venham comer comigo, vem para a comunhão plena comigo. Meu irmão, minha irmã, as angústias não vão te vencer. Porque em Cristo você é forte para vencê-las. É no Senhor que você vai saltar essas muralhas. É no Senhor que você vai cobrar o ânimo. É no Senhor que você vai obedecer. É no Senhor que você vai ver o propósito do Senhor sendo cumprido na sua história. É em Cristo Jesus que as coisas vão acontecer. Salte para o versículo 56 para nós encerrarmos. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Você vai fugir, discípulo? Você vai fugir quando faltar o dinheiro? Você vai fugir quando a enfermidade chegar? Você vai fugir o dia que a angústia vier? O dia que houver desajuste, você vai fugir? Não adianta. Se você fugir, Jonas, eu te trago de volta. Porque Ele vai cumprir os propósitos dele. Então não fuja. Ele é o seu amigo leal e fiel. Ele orou e nos convidou para orarmos. Ele vigiou e nos convoca a vigiarmos. Jesus está nos chamando para vencer as lutas da vida. Jesus está nos chamando para não confiarmos em nossas forças, para reconhecermos que nós fracassamos. Nós fraquejamos, irmãos. Somos frágeis. Jesus está dizendo que eu e você podemos buscar a Ele. E é nele que você vai encontrar a força necessária para sair de toda e qualquer angústia da sua vida. Lança o seu coração aos pés do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção e depois eu vou orar contigo. Mas ore enquanto você ouve e medita no que essa canção fala.